Eu cumprimento meus amados irmãos e amigos com a paz do Senhor Jesus, só dando uma palavrinha a respeito das gravações de hoje, essas que eu gravei anteriormente e esse de hoje ainda vou gravar. Seria interessante você acompanhar a sequência. Se você for lá no canal, você vai encontrar. Que no WhatsApp eu mando assim um de manhã, um de noite. Hoje eu vou mandar só à noite, que teve gravação de manhã. Então, se você acompanhar a sequência, você vai entender melhor que está bem relacionado com um assunto só, que foi essa semana abençoada que eu passei no trabalho. Muitas mensagens surgiram em decorrência desse assunto. Então você vai entender melhor se você ver a mensagem anterior e a posterior a essa. E você vai ter um entendimento melhor de tudo que eu estou querendo falar e que Deus orientou cada uma dessas mensagens. Amém? Então tá, a palavra do Senhor nessa tarde, o primeiro texto está em Isaías 59, versículo 7, que fala assim: os seus pés correm para o mal e se apressam para derramar o sangue inocente. Só a primeira parte, porque tem Provérbios também, 6, eu deixei separadinho aqui, 16 e 19, que era assunto para uma mensagem, mas que nós não temos tempo, vamos apenas ler a referência, que fala assim: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a sétima sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressa a correr para o mal, e a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. É uma palavra interessante, que é muito útil para a igreja hoje, e que eu tenho vivido de alguma forma, mas que não é momento de falar detalhes aqui nessa mensagem. Mas vai chegar um momento, lembre-se bem, nós vamos falar essa palavra com mais calma, tá bom? E o tema dessa tarde, quero só lembrar que hoje é a quinta mensagem dessa tarde, eu parei para almoçar e agora vou continuar. Eu pretendo gravar mais 8 hoje, porque quando tem oportunidade eu tenho que aproveitar para gravar, porque não é sempre que tem essa oportunidade. Amém, pessoal? E aí eu vou editando aos poucos para não pesar muito para você não ver tudo de uma vez só no YouTube, amém? Veja bem, pés que se apressam em derramar sangue inocente. O dia para mim começou ontem. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque já falei a história em outros vídeos que você já ouviu ou ainda vai ouvir. E eu não quero te cansar. Ontem, através do celular, ouvi uma má notícia de maneira atravessada. Cuidado com isso. Eu tentei interferir para bloquear as consequências dela, para evitar prejuízo para mim e para a outra pessoa. À noite, quando pensei, orei a Deus por uma noite tranquila para ter um dia abençoado no trabalho, como foi na última sexta-feira, onde o Senhor me abençoou com 5 mensagens, para abençoar você também através dessas mensagens. O inimigo tentou impedir, que levantou um ajuntamento de pessoas na casa da vizinha, nossa, assunto para você orar, tá? Nos fundos, o som alto iniciou só às 22 horas e durou até às 5h40 da manhã. Pode acreditar, tá, pessoal? Eu não tenho prazer em não acrescentar nada, eu nunca vi isso, não aconteceu comigo. A primeira vez na minha vida que eu lembro que aconteceu isso com o vizinho foi dessa vez. Você entende por quê, né? Quando eu falo que esse canal, Deus tem coisas grandes e por isso as oposições serão grandes também. Isso que eu testemunhei algumas vezes durante a madrugada. Cadê as autoridades? Aqui está virando uma terra de ninguém. Chegando no serviço, já havia uma arapuca armada contra mim. Essa situação que eu vinha alertando meu colega poderia acontecer a qualquer momento. Deus permitiu que fosse comigo, pois se fosse com um colega, talvez os danos poderiam ser ainda maior. Deus o sabe. Mas Deus enviou alguém com garra aqui em frente ao meu trabalho. Foram 2 encontros, resultaram em 2 boas mensagens. Olha como é que Deus é. Meus amados, por isso eu digo, sirva a Deus, põe a vida nas mãos dele que você vai ver. Você vai ter muitas lutas, mas vai ter muitas experiências, muitas vitórias e livramentos. Acredito que eu já havia escrito 4 mensagens, mas eu não estou satisfeito, não estava satisfeito. Apesar da sonolência ter batido a minha porta logo após o almoço, lógico, não sei nem quantas horas dormi essa noite que eu te falei, no domingo retrasado. Após o almoço, eu tive que me segurar por diversas vezes devido à noite mal dormida por causa do som forte da vizinha que eu já mencionei. Que está dando orar para que Deus possa estar nos dando uma solução permanente nesse assunto, e Deus sabe qual é a solução permanente, se você orar comigo. O sono e o cansaço prejudicou muito a comunhão adicionada à cilada que o adversário havia preparado. Mas eu perseverei em oração e já quase ao apagar das luzes, havia passado às 16h30, pois às 17 horas, próximo ao encerramento, ao atendimento ao público, então eu fico apenas guardando o patrimônio até às 18 horas.
Por isso, deu tempo de molhar as plantas que estão muito necessitadas de água. E ainda deu para escrever essa última mensagem do dia. A cabeça está um tanto pesada, que eu não sei se é a quinta ou a sexta mensagem do dia. É verdade, eu estava tão assim cansado por causa da noite mal dormida, que no final eu perdi as contas das mensagens. Eu não sabia se era 5 ou 6, mais provável 5. Estou escrevendo tão mal que certamente terei trabalho para passar limpo. Tive mesmo, tá? Tive trabalho, às vezes perdi tempo, tive que voltar a ler, reler para poder entender o que eu estava falando. De tão mal que eu estava, escrevi assim, meio que atabalhadamente, mas isso faz parte. Depois de batermos batalhas travadas a partir da madrugada, continuou durante o dia do trabalho. Então veio o Senhor com a sua voz mansa e suave e disse: pés que se apressam a derramar sangue inocente. Para eu entender toda a história que estava acontecendo naquele dia e até durante a semana, que eu tive que estar alerta, o Senhor trouxe a causa de tudo que tem acontecido ali, que eu te falei essa semana de batalha. Pés, preste atenção, você que está aí, que já enfrentou alguma luta desse tipo, alguma prova, a nível de família, de escola, de trabalho, pensa bem, sempre essa palavra é oportuna. Pés que se apressam a derramar sangue inocente, que é o tema que o Senhor deu para essa palavra. Pés que se apressam em derramar sangue inocente. É isso aí. Na história bíblica aconteceu com os filhos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. A base começou lá atrás e hoje continua acontecendo. Foi quando Caim assassinou o próprio irmão Abel, derramando sangue, assim sangue inocente. E hoje, para a tristeza nossa, isso continua acontecendo dentro das igrejas, dentro das famílias, dentro das empresas. Pode acreditar, outros lugares, isso no sentido espiritual. Então, tem pessoas que se satisfazem em fazer o mal, falar o mal dos irmãos pelas costas, e elas cavam a situação para arranjar uma confusão e depois elas correm para entregar o irmão, para prejudicá-los. Cuidado com pessoas que têm cuidado com essas pessoas que terão consequências. Tem consequências, porque Deus vê tudo. É só olhar para o quanto aconteceu, o que aconteceu com Abel, com Caim, após ter tirado a vida de Abel. Até inverti aqui, tão cansado de coloquei invertido, mas você sabe que foi Caim que tirou a vida de Abel, e olha o juízo que veio sobre ele, e como ele teve uma vida atormentada depois que ele fez aquilo com o irmão. E Deus continua o mesmo. Lá no Velho Testamento hoje é o mesmo. Então, fica atento, fica ligado com essas situações, clame a Deus antes de sair de casa, do trabalho, quando você vai para qualquer situação, clama o Senhor, pede o Senhor a proteção dos seus anjos, peça sabedoria, olhos abertos, porque não é fácil. Então, vamos ficar com essa palavrinha. Como eu disse, vocês precisam ler, ouvir as mensagens anteriores e posteriores, para você entender melhor esse panorama. Eu tentei colocar de forma para não fazer você ficar pensando em gente ou pessoa, mas ficar atento ao que Deus quer nos falar. Como eu digo, cada situação difícil que surge na minha vida, você tem acompanhado até aqui. Deus nos dá uma palavra, que a palavra é a nossa defesa. É a sua defesa, amado. Conheça a palavra, viva a palavra, você vai ter experiências profundas com isso. Que quem te defende, você como servo de Deus, é a palavra. E a palavra que eu estou falando aqui é a palavra de Deus, que vem para trazer um ensino, uma edificação para mim e para você estar atento à sua vida. E você confiando na palavra, conhecendo a palavra, você vai saber como se livrar e como enfrentar cada dificuldade. Amém? Então, curta, comente e compartilhe nossos vídeos. E não se esqueça de se inscrever, né? Se você, porventura, eu creio que muita gente foi inscrita e não está aparecendo. Isso é tranquilo, você já entendeu a mensagem, né? Mas que nós vamos vencer, porque Deus está conosco, esse canal não é nosso, e por isso eu tenho certeza de que Deus vai fazer prosperar, porque você está orando, e porque Deus quer que o evangelho dele seja pregado, a palavra dele em todas as partes desse país, também chegar ali no exterior, além das fronteiras. Amém? Então, boa tarde, que Deus te abençoe, até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.